Muito bem, neste vídeo eu quero te fazer destruir com a lógica matemática sobre o ponto de vista de simplificação de proposições. Atenção, não é para ter noção, é para arrebentar qualquer exercício e traduzi-lo em brincadeira das crianças. Por quê? Eu vou passar aqui todos os princípios fundamentais. Mano, a única coisa, atenção, mana e manas aí, queridos e queridas, vamos prestar devida atenção porque este vídeo é a solução de simplificação de qualquer que seja a expressão. Então, para fazer com que a aula seja dinâmica, tenha exemplos, eu separei aqui 3 exercícios onde teremos que provar no primeiro exercício, no segundo teremos que fazer a negação e simplificar as expressões e no terceiro exercício teremos que fazer a simplificação destes exercícios que estão aqui presentes. Então, queridos, eu não acho que você deveria começar a pular este vídeo. Então, prepare-se aí, isole-se para começar o processo de aprendizagem. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Minha missão é reduzir matemática em brincadeira das crianças. Vamos nisso. Quais são os princípios fundamentais para a simplificação de qualquer que seja a expressão, ou seja, no caso, toda a proposição? Queridos, a primeira coisa, a grande principal chave, uma das principais tem a ver com a primeira lei de Morgan. Né? Na primeira lei de Morgan, nós sabemos que a negação de P e Q ela sempre vai ser igual à negação do P, o I fica O, a negação aqui do Q. Então, este é o principal, este é um dos principais elementos, entender o que acontece na negação do I. Agora, se eu negar aqui o P ou Q, isto daqui vai ser igual a não P, o O vai ficar I e aqui o Q fica não Q. Outro princípio que ainda preciso levar sempre em consideração tem a ver aqui com a questão da dupla negação. 3. Se eu negar uma proposição P que já foi negada, então a negação da negação vai dar a própria proposição P sem nenhuma negação. Então este também é um dos fundamentos principais. Agora, outra coisa que é super top que você precisa entender tem a ver, por exemplo, com as propriedades da implicação. Vou até escrever daqui, né? Exatamente daqui, está bom. Número 4. Se eu tiver uma proposição P, implica aqui que significa que isto será igual a negar a primeira proposição ou manter a segunda. Atenção, trata-se de manter o que de como ele está. Ok? Então, mantive o que como ele está. Se tivesse negação, manteria com sua negação. Só que eu sempre nego a primeira ou mantenho a segunda de como se encontra. Agora, a questão da equivalência também deve ser levada em conta. E tendo em consideração que quando estivermos a trabalhar, por exemplo, com simplificação de uma expressão dessas, eu nunca devo simplificar nenhum exercício contendo aqui a implicação. Então, sempre tenho que converter a implicação, sempre terei que converter a equivalência para poder fazer a simplificação. Então, é por isso que temos este princípio, esta propriedade da equivalência. 5, nós temos aqui P equivalente a Q. Então, P equivalente a Q, também conhecido como dupla implicação, nós vamos sempre entender isto da seguinte maneira. É dupla implicação porque estamos a dizer que P implica Q, mas Q também implica o P. Então, vais dizer que P implica Q e, igualmente, o Q implica o P. Ok? P implica o Q, Q implica o P. Agora, com base nisto daqui que você aprendeu na propriedade número 4, como é que se desmancha a questão da implicação? A implicação é sempre a negação da primeira proposição ou mantemos aqui a segunda proposição. Agora, o mesmo pode-se considerar aqui, é só negarmos a primeira, que no caso, aqui tem que manter o I, nego a primeira proposição, que é o que, fica não que, ou mantenho a segunda, que no caso é o P. Queridos, prestem atenção. Não adianta correr para os exercícios, porque a única coisa que vai se ver nos exercícios serão letras. E não é o que nós queremos que você faça. Eu quero que você destrua. Então, preste atenção. Agora, outras coisas têm a ver com que
com algumas propriedades da conjunção e algumas propriedades da disjunção, sim. Por quê? Toda vez que o exercício tiver implicação, eu vou converter fica disjunção. Agora, se tiver dupla implicação ou equivalência, eu vou converter, fica desse jeito. Então, sempre vamos operar com uma conjunção e uma disjunção. Logo, a lógica de todo esquema de simplificação envolve a conjunção e a disjunção. Vamos lá considerar aqui uma conjunção, ok? Conjunção. E do outro lado, vamos colocar o paralelo com a disjunção. Certo? Ok? Conjunção, disjunção. Vamos fazer um paralelo e vamos analisando aqui. Qualquer proposição P e a mesma proposição P sempre vai dar aqui o próprio P. Então, P e P sempre dá P. Agora, se fosse P ou, porque a disjunção, o símbolo é O, né? A conjunção é o I. Então, P ou P sempre vai dar o próprio P. Atenção, querido. Muita atenção aí. P ou P sempre é igual a P. Agora, nós temos uma coisa muito interessante. É o fato de eu ter, por exemplo, P e não P. Agora, essas duas proposições são contrárias, porque uma é afirmativa, outra é a negação da outra, né? Então, quando duas proposições são contrárias, significa que elas sempre assumem valores lógicos diferentes. Portanto, nós sabemos que na conjunção temos verdade se as duas proposições envolvidas nesta conjunção forem verdadeiras, né? Verdade e verdade é que é igual a verdade. Portanto, se eu tenho uma proposição P e uma proposição não P, eu já sei que tem valores lógicos contrários. Tendo valores lógicos contrários, nunca poderei ter verdade e verdade. Logo, P e não P em conjunção sempre será falso. Não há chance disto poder ser verdade. Enquanto que na disjunção, P ou não P, ok? P ou não P, você analisa. A disjunção dá falso se ambas proposições forem falsas. Então, uma vez que eu tenho aqui uma proposição P e aqui tenho a negação do P, significa que nunca terei uma chance de obter aí uma proposição falsa e uma proposição falsa do outro lado, porque estas duas proposições são contrárias. Então, deste jeito, nunca terei falso ou falso. Logo, eu direi que este caso sempre me dará verdade, porque nunca poderá ser falso ou falso para poder dar falso. Então, isto é fundamental e ainda continua sendo fundamental. Preste bastante atenção. Eu estou a implicar muito nisto daqui para que você foque apenas no que eu vou explicando aqui. Querido, o que daria qualquer proposição e uma proposição verdadeira? O que daria qualquer proposição P ou uma proposição verdadeira? O que daria uma proposição P e uma proposição falsa? O que daria uma proposição P ou uma proposição falsa? Então, nós devemos saber isto de cabeça, né? Saber isto de cabeça. Se existir xarope que você precisava de tomar para simplificar qualquer expressão aqui é lógica matemática, quando se trata de simplificação de proposições, este é o único xarope que você precisava tomar, ok? É só tomar todas as gotas para você conseguir arrebentar de como deve ser na prática. Querido, é o seguinte, nós temos uma proposição P e uma proposição sempre verdadeira. Então, para você conhecer e juntos analisarmos aqui esta situação, vamos imaginar que a proposição P qualquer sempre, não é? Não vamos imaginar. Qualquer proposição P, ou ela será verdadeira ou será falsa, né? É o princípio de identidade. Qualquer proposição sempre será verdadeira ou sempre será falsa. Agora, se eu tenho uma situação em que tenho P e falso, significa que esta proposição P poderá assumir um valor lógico verdadeiro ou poderá assumir um valor lógico falso. Só que neste caso eu estou a julgar o P, não é? E uma proposição verdadeira.
Agora, uma vez que eu tenho aqui o I, que é o símbolo de conjunção, lembre-me aqui que a conjunção só dá verdade se as duas proporções forem verdadeiras. Então, teria aqui no caso o P, que no caso é verdade, e aqui verdade. Verdade e verdade é sempre verdade, não é? Na conjunção, verdade e verdade é verdade. Agora, falso e verdade vai sempre ser o quê? Vai ser falso, porque nós só teremos verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Então, no caso, temos falso e verdade vai dando falso. Querido, eu quero que analise uma coisa muito interessante aqui. Compare-me esta coluna e esta coluna aqui. Você consegue ver que verdade é verdade, falso é falso. Significa que P e V deu exatamente o próprio P. Então, isto me leva a concluir o seguinte, que P e V sempre vai dar o próprio P. Então, como a verdade não muda a proposição, aqui na conjunção, nós dissemos que a verdade na conjunção é um elemento neutro, tá bom? É neutro, vai dar a própria proposição. Agora, se eu tivesse essa situação, mas aqui na disjunção, vamos analisar a mesma situação na disjunção. Vamos analisar a mesma situação na disjunção, sim. Temos uma proporção P e P ou verdade, tá bom? P ou verdade, o P pode ser verdade ou pode ser falso. Agora, analisa o seguinte. Nós só temos na disjunção, só temos falso se ambas forem falsas. Se as duas proposições forem falsas, então a disjunção dará falso. Agora, dentro deste contexto, o P podendo ser verdade ou falso, eu teria aqui verdade ou verdade. Lembrando que só dá falso se ambas forem falsas, né? Então, se é verdade ou verdade, isso vai dar verdade. Falso ou verdade vai dar verdade, porque na disjunção só teremos falso se as duas proposições forem falsas. Dentro deste contexto, queridos, eu chego à seguinte conclusão. Veja o seguinte. Eu fiz P ou V, não é? O P podendo ser verdade ou falso. Eu vi que as respostas sempre davam. A resposta é sempre verdade. Logo, eu terei que entender que qualquer proposição P ou verdade, a resposta sempre será verdade. Logo, podemos dizer o seguinte, que verdade em disjunção é um elemento absorvente, porque vai absorver a proposição e nós ficamos apenas com verdade. São elementos fundamentais. Na hora de começar a simplificar, mano, eu só iria dizer, olha a tabela, vamos aplicar a propriedade X, vamos aplicar a propriedade Y, estaremos destruindo. Agora, vamos preencher aqui do mesmo jeito como preenchemos aqui. Queridos, do mesmo jeito como vou construindo a tabela convosco, é deste jeito como vocês devem ser capazes de construir a tabela. Não decorar, nem fazendo uma cola, nem uma cábula. Nunca faça nada disso, tá bom? Apenas saiba, entenda como nós estamos construindo. Queridos, então vamos analisar aqui, queridos e queridas, né? Senão as queridas não deixam like, não se inscrevem no canal. Então é preciso também evidenciar que é queridos e queridas. Agora, vamos aqui analisar a situação de P, no caso em que temos P e falso, tá bom? Para depois analisarmos a situação, no caso em que temos P e depois temos P ou falso. Vamos lá. O P pode ser verdade ou pode ser falso. O I só dá verdade se ambas proposições forem verdadeiras. Verdade e falso é igual a falso, porque não são todas verdadeiras. Falso e falso vai ser igual a falso, porque o I só dá verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Qual é a conclusão? Eu vi que qualquer que seja a proposição P, I falso sempre vai dar falso. Então, posso dizer que o falso na conjunção, ele é absorvente. Vai absorver a proposição e fará com que tudo isso dê falso. Tá bom? Portanto, queridos, vamos. Não saia do vídeo, tá bom? Já está com fome, né? Então, vamos continuar aqui. P ou falso. O P pode ser verdade ou pode ser falso. Então, P, o O, né, só vai dar falso se ambas forem falsas. Então,
Verdade ou, deixe-me afastar aqui o papel. Verdade ou falso vai ser o quê? Vai ser verdade, porque não são todas falsas. Falso ou falso vai ser falso, porque as duas proposições são falsas. Agora, compare esta coluna aqui, com esta coluna. É tudo igual. Significa que P é igual a P ou falso. Ou seja, o falso não consegue alterar nada, logo o falso é o elemento neutro na disjunção, ok? Então, se tiver teoria, a teoria é essa. P ou falso continua dando o mesmo P. As respostas são as mesmas. Então, vamos colocar que isto vai ser igual ao próprio P. Muito bem, só faltam duas coisas para a gente sair deste negócio. Então, eu já vou deixando apenas as duas coisas, porque já passam-se aqui 15 minutos só de princípios fundamentais. Imagina agora quando chegarmos à hora de resolução de exercícios. Brincadeiras. Na hora de resolver os exercícios será mais rápido. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. P, qualquer proposição P, não é? E aqui tenho qualquer proposição Q, tá bom? Ou qualquer proposição R. Perdão, tem que ser I, qualquer proposição R. Veja o seguinte, eu tenho I de um lado, do outro lado também tenho I. A propriedade aqui, querido, quando você vê que não há diferença, deste lado tenho I, do outro lado também tenho I. Então, este símbolo é o mesmo. Então, a propriedade é associativa. Significa que você pode pegar este R, trazer, conjugá-lo com P, ou pode pegar o P, trazê-lo, conjugá-lo com R, tanto faz. Você administra aqui a bagunça. Então, significa que é permissível, sim, escrever R, P, I, R, e aqui o que? Tanto faz, tá bom? Tanto faz. Você pode até agrupar, fazer desse jeito. Uma vez que o operador é o mesmo, isto é permissível, tá bom, querido? Use isto e nós usaremos isto para destruir, você verá. Agora, imagine uma situação em que você teria aqui P, deixa-me colocar aqui P, O, aqui o Q, O, aqui o R, tá bom? Então, tem isto aqui agrupado. Então, novamente, você tem O, tem O. Então, significa que a propriedade é associativa, porque o operador é o mesmo. Então, você pode carregar este, puxar pelo nariz, arrastar para cá e, deste jeito, reduzir o exercício em brincadeira das crianças, querida, tá bom? Não quero te ver magrinho nunca. Nunca, tá bom? Por causa de exercícios, não. Então, que seja algo planejado. Então, vamos ter aqui uma situação em que eu posso escrever R, O, aqui P, tá bom? O, aqui Q. Então, você administra a salada de como tiver que ser feita, mas é só não alterar aqui o operador, tá bom? Agora, é uma situação em que eu tenho, por exemplo, o P e tenho I, aqui tenho o Q, ou aqui tenho o R. Aí sim, querido, aí o bicho vai pegar. Porque neste contexto, você precisa entender que a propriedade é distributiva. Então, tem que aplicar a propriedade distributiva da conjunção em relação à disjunção. Então, terei que entender que isto trata-se de P e Q, ou P e R, tá bom? O O é este do meio, O, P e R, tá bom? Tem uma coisa que eu vou destacar aqui ainda neste vídeo, porque, muita gente dança nos exercícios por causa disto. Ainda vou destacar um pequeno aspecto no que diz respeito a esta análise. Agora, vamos considerar que você tenha P, o Q e aqui o R. Então, seria a propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção. Você tem uma diferença de operadores. É distribuição. Não é distribuição, sim. Não pode ser associação. Já não é permissível pegar este pelo pescoço, arrastá-lo para cá ou este arrastá-lo para lá. Não será permissível. Terá que aplicar a propriedade distributiva. Querido, então deste jeito, querida também. Então, deste jeito ficamos com isto sendo igual a POQ e POR.
POR. Então a distribuição será feita deste jeito aqui. Agora você acha que entendeu? Mas tem uma coisa que eu preciso salientar aqui, que você vai mirar muito na prática e muitas vezes você vai me dizer que não entendeu. Veja o seguinte antes de entrarmos nos exercícios. Aqui, ok? Aqui. Eu tenho P e Q, O, P e R, tá bom? P e Q, O, P e R. Querido, veja o seguinte. Qual das letras está sendo repetida? Qual das letras está sendo repetida? Qual das proposições está sendo repetida? Ok? Qual das proposições está sendo repetida? Você tem aqui a proposição P, tem também a proposição P. Então, P foi repetido. Agora, presta atenção ainda. Veja que aqui tem nos operadores. Qual dos operadores está sendo repetido? Tem o operador I, aqui também tem o operador I. Veja só aqui os operadores sendo repetidos. Então, significa que eu vou pegar esses que estão sendo repetidos, que é no caso aqui o P, I, que é o I que foi repetido, não é? Então, dentro de parênteses, vai ficar o Q, vai ficar o O e vai ficar o R, que não estavam sendo repetidos. Então, eu fiz o inverso, fiz a operação inversa do que nós fizemos aqui. Ok? Do que nós temos aqui. Não foi P, I, Q ou R que nós dissemos que dava isto aqui nesta propriedade. Foi exatamente isto. Se você não acredita, pausa o vídeo, verá. Ok? Pausa o vídeo, verá. Então, o mesmo pode ser feito aqui. Você pode ter um contexto, uma situação em que terá isto daqui, tá bom? Terá P, O, Q e terá P, O, R. Então, o que é que você deve fazer? Ok? O que é que você deve fazer nesta situação? Veja a repetição. Você tem O, T, O. Então, o O foi repetido, o operador foi repetido. Nós confirmamos isto. Agora, outra coisa que acontece deve ser neste contexto, né? Repetição dentro deste contexto. Não vai falar línguas estranhas aí. Agora, você tem P aqui, também tem P. Então, significa que eu posso colocar aqui o P. Atenção. Agora estou a escrever e peguei cabeça para que você possa entender nisso aqui. Então, tenho o P sendo repetido, tenho o O sendo repetido. Então, o que que fica mesmo? Fica o Q, fica o I e fica o R, tá bom? E fica o R. Então, é basicamente o que nós temos aqui. Ok? É basicamente o que nós temos aqui. Nós dissemos que P, O, Q e R, que é isto aqui, P, O, Q e R, dava isto, que é isso daqui. Querido, tenha esta habilidade. Então, sobre o ponto de vista de fundamentos para a simplificação de qualquer que seja a expressão, ou seja, de qualquer que seja a proposição, você terá que aplicar isto aqui. Atenção, na nossa numeração, paramos aqui no número 5, podíamos continuar a preto já, aqui com o número 6, aqui com o número 7, aqui com o número 8, tá bom? Aqui com o número 9, aqui com o número 10, aqui com o número 11. Você precisa apenas de 11 elementos fundamentais para destruir com qualquer simplificação de proposição. Querido, isto vale like, vale inscrição, vale fidelidade. Então, vamos aqui a resolução de exercícios, uma vez que você já entendeu, porque não adianta mais nada eu estar aqui a repetir para si como se não tivesse orelhas. Como se não tivesse orelhas. Vamos começar aqui com a simplificação e em paralelo sempre vamos ter que cabular aqui, ok? Então, vamos lá, vamos ao primeiro exercício. Deixa-me trazer aqui os papers. Os papers, segundo a linguagem dos ingleses. Eu disse que esse vídeo não seria editado, né? Então, qualquer coisa que eu vier a dizer aqui é exatamente como eu disse, não é? Não foi editado o vídeo. Então, no primeiro exercício temos o seguinte. Prove, utilizando diretamente as propriedades das operações lógicas que se tem sempre. Então, é para provarmos, usando diretamente as propriedades das operações lógicas. Que propriedade das operações lógicas são essas? Estas aqui que eu te dei. 11, só 11, ok? Só 11 só.
Então, vamos ter que provar que isto vai ser igual a isto, usando as propriedades das operações lógicas. Então, vamos a isto. No primeiro exercício, uma vez que eu tenho na linha A ou no item A, depende do teu português, o meu é este, muito simples e pouco avançado. Agora, tenho aqui A ou, entre parênteses, não A ou B, igual aqui a V. Então, tenho que provar que isto vai dar verdade, usando as propriedades das operações lógicas. Querido, a primeira coisa que você deve fazer é agir como alguém que tem 2 olhos ou um olho para ver, não é? Porque esta aula é visual. Então, olhando para a proposição que nos deram, nós temos A, temos O, temos não A, temos O, temos B. Ai, o que fazer aqui? A, não A, são 2 proposições contrárias. Só que aqui tenho O, aqui também tenho O. Se eu juntasse essas 2 proposições contrárias, eu poderia aplicar este princípio se tiver uma conjunção, o princípio número 7, ou este princípio aqui se for disjunção, também ainda é número 7. Mas agora, aqui tenho O, aqui também tenho O. Como é que eu devo pensar? Atenção, aqui eu tenho O, do outro lado tenho O. Então, não há diferença de operadores. A propriedade é associativa. É só pegar este pelo pescoço, arrastar e agrupar de como você quiser, mas não altere o operador. Deve sempre continuar o O. Logo, significa que aqui terei ou devo ter A ou não A. Vou agrupar A ou não A, uma vez são 2 proposições contrárias. E fica aqui O ou B. Não há stress. Isso está certo, tá bom? Ocorre risco de estar certo. Então, A ou não A, a disjunção dá falso quando ambas proposições forem falsas. Agora, uma vez que essas 2 proposições são contrárias, nunca serão falsas em simultâneos. Daí fica que A ou não A será igual a verdade, tá bom? Uma vez que estas 2 proposições nunca poderão ser falsas em simultâneo. Ai, Pedro, cadê isso nas propriedades? Aqui, P ou não P, dissemos que seria sempre verdade. Então, P ou não P será verdade. E depois teremos este operador que você não deve confusionar, tá bom? Este O. E temos aí a nossa proposição B, ok? E isto daqui deve ser igual a verdade, tá bom? Isto deve ser igual a verdade. Agora, temos aqui o nosso operador, que no caso é a disjunção. Qualquer proposição ou verdade. Nós dissemos que a verdade na disjunção era absorvente. Veja aqui na propriedade número 8. Tenho qualquer proposição ou verdade, sempre vai ser igual a verdade. Então, significa que isto ou isto vai ser igual a verdade. Verdade a verde é igual, ok? É igual a verdade a castanho. Ok? Verdade a verde é igual a verdade a castanho. CQD, como queríamos demonstrar. Ok? CQD. Então, depois de fazer um exercício de demonstração, é só escrever CQD, como queria demonstrar. Tá bom, querido? Brincadeira das crianças isto. Vamos aqui na questão de B, onde temos que demonstrar que isto vai ser igual a isto. Vamos lá. Deixe-me passar aqui o enunciado de B. B. Ok, temos aqui B, temos A, O, B e não A, deve ser igual a ou B. A ou B e não A deve ser igual a ou B. Então, como é que a gente vai ter que fazer o CQD desta vez aqui, ok? Como é que a gente vai ter que demonstrar isso daqui? Primeira coisa que eu quero que você faça sempre, haja como alguém que tenha um olho ou no mínimo... Haja como alguém que tenha 2 olhos ou no mínimo 1, tá bom? Observa o exercício. Você tem A, tem aqui o operador O. Tem B, tem aqui o operador I. Há uma diferença. Aqui temos O, aqui temos I. Então é aquela propriedade que tem a ver com distribuição. É verdade. Só que no caso é distribuição da disjunção, ok? Distribuição da disjunção em relação à conjunção. Temos disjunção, do outro lado temos
conjunção. Vamos à distribuição. Então, como é que a gente vai chegar à distribuição? Chegando I. Como é que você poderia fazer? Então, teríamos aqui A ou B. A ou aqui o B. Então, fechamos. I, ok? Abrimos de novo. A ou não A. A ou não A. Do outro lado, temos que isso deve ser igual a A ou B. Querido, estas duas proposições são contrárias. Então, significa que podemos ter a resposta. Vamos. Duas proposições contrárias estão na disjunção. A ou não A. Você até já pode pensar assim. A disjunção dá falso se ambas forem falsas. Ok? Então, como são contrárias, nunca poderão ser falsas. Então, isso será sempre verdade. Ok? Nunca poderão ser falsas em simultâneo. Enquanto que do outro lado temos A ou B. Dando aqui A ou B. Ok? Agora, isto daqui deve ser interpretado como uma única proposição. Então, esta proposição e verdade, vamos à tabelinha, tá bom? A tabela das propriedades. O I da disjunção com a verdade sempre permanece viva a proposição. Porque a verdade na conjunção é um elemento. A verdade na conjunção é um elemento neutro, tá bom? Mantém-se sempre a proposição. Qualquer proposição e verdade sempre dá a mesma proposição. Então, afasto a minha colinha, fica aqui. Qualquer proposição e verdade sempre dá proposição. Então, fica A ou B. Isto e verdade dá A ou B, que deve ser igual aqui ao A ou B. Querido, C que D, como queríamos demonstrar, tá bom? C que D, como queríamos demonstrar. Então, número 1, deixe ficar o seu comentário. Cada um deve, se você chegou nessa parte do vídeo, deve começar a entender que precisa deixar 3 comentários. O teu comentário a respeito do número 1. Depois, vamos para o número 2 e terá que deixar o seu comentário a respeito do número 2. Vamos entrar no número 3. Terá que deixar o seu comentário a respeito do número 3. Afinal, são mais de 32 minutos dedicando simplesmente o vídeo para ti. Então aproveite, tá bom? Aproveite. É totalmente de graça mesmo. Ok? É totalmente de graça. Brincadeiras, eu não quis dizer isso, mas eu disse. Enfim. Então vamos aqui responder. Vamos responder a segunda questão. Vamos lá, a segunda questão. Então, queridos, na segunda questão, nós temos escreva na forma mais simples a negação das proposições seguintes. Então, nós queremos escrever na forma mais simples possível a negação de cada uma destas proposições. Muito simples. Na linha A, temos aqui que abrir parênteses e colocar A e não aqui o B implica o A. Ok? Então, como nós queremos escrever a negação na forma mais simples, teremos que negar. Então, negar, até vamos fazer a vermelho, né? Negar não é algo tão negativo assim. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Então, teríamos que colocar a negação. A negação de quê? Desta toda expressão verde, tá bom? A negação de toda esta expressão verde, que no caso é aqui o A e não B, implica aqui o A, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar a questão da negação. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, ok? E é uma das coisas que eu quero te chamar a atenção. Deves verificar isto daqui como uma única proposição que implica aqui o A. Então, vamos às propriedades da implicação. Lembra disto? Eu disse que nunca iríamos trabalhar com a implicação, não é? Eu disse que nunca trabalharemos com a implicação. Então, quando temos implicação, como é que se converte, não é? A implicação é pregando que a implicação vai ser igual à negação da primeira proposição ou mantemos a segunda. Assim como está aqui. Propriedade número 4. Então, vamos a isto, né?
Isto aqui não sei se é uma aula, é uma explicação. Eu acho que é um discurso, na verdade. É que na prática eu teria que te explicar desse jeito. Então, como estamos na prática, só que no mundo virtual, só posso explicar desse jeito. Então, isto aqui é uma única proposição. Temos de converter a implicação. Então, vai ser negação desta proposição, que no caso é o A, I, não B, ou aqui o A. Tá bom? Ou aqui o A. E agora, queridos, o que devemos fazer? Não posso pensar em tentar distribuir aqui o A por causa desta negação que também afeta todo esse negócio. Senão vou fazer as coisas da forma mais longa e eu não quero. Então, isso significa que eu, como gosto de pensar da maneira mais simples, pode até por vezes ser burra, né? Mas mais simples que vai me dar sempre resposta. Então, já coloquei parênteses abrir, ok? E vou fazer o seguinte. Não e a. Estamos para aplicar esta propriedade, tá bom? A distribuição de não sempre faz a negação destas proposições, lembrando que negar duas vezes é remover o não e ficar apenas com a proposição. Se eu negar o I converte-se em O. Se eu negar o O converte-se em I. Então vamos aplicar estas propriedades, estes conceitos aqui do 1 e do 3 e do 2 em simultâneo. Então, negar o A fica não A. Negar o I fica O. Negar o que foi negado significa que ele perde a negação. Ou aqui o A. Agora, querido, não seja muito avançado ao ponto de pegar este não e distribuir aqui também. Este não daqui está só para isto, tá bom? Que está entre parênteses. Então, nada de magaivice aí, tá bom? Vamos reduzir, sim, a brincadeira das crianças, mas passo a passo. Eu sei que há estudantes que já entenderam o que deveriam ter feito aqui e já devem estar vendo o que deve ser feito aqui. Mas, como este vídeo é para todos, vamos pensar como é que será para todos. Aqui tenho O. É distribuição ou associação? É associação, porque o operador não muda, né? Quando o operador não muda aqui, significa que você pode pegar isto, arrastar pelo pescoço para onde você quiser. Então, eu ainda vou manter os parênteses aqui retos, a vermelho, assim como vou deixando. Vou pegar este A, vou arrastar para cá, fica não A, ou A, ok? Ou aqui o B, ok? Ou aí o B. Então, isto daqui deve ser igual, ok? Deve ser igual, não A ou A. Isto aqui é para as crianças. Nós sabemos, tá bom? Nós sabemos, já falamos muito disto daqui, não é? Já falamos muito disto daqui. São proporções contrárias. O dá falso se ambas forem do mesmo valor lógico. Não tem chance de serem do mesmo valor lógico. Logo será verdade. Verdade ou aqui o B. Lembrando que a verdade na disjunção, porque temos o símbolo aqui de disjunção, é absorvente, não é? Qualquer proposição ou verdade sempre vai dar verdade. Então, posso dizer que isto daqui vai ser não, abrir parênteses, até já posso escrever a verde, né? Verdade ou qualquer proposição vai sempre ser verdade. Verdade é absorvente na disjunção. Então, negar que é verdade é aceitar que é aceitar que é falso. Negar que é verdade é aceitar que é falso e deste jeito rebentamos com o exercício e traduzimos em brincadeira das crianças. Atenção, eu sei o que é ser rápido, né? Mas neste vídeo, sinceramente, sinceras desculpas, eu quero desfilar. Vamos lá na linha B, ok? Na linha B temos que também fazer a negação desta expressão. Nós estamos no contexto da negação, tá bom? Estamos no contexto da negação. Temos aqui o A e o não B ou o não A. Então, como fazer este negócio? Primeiro, você deve lembrar-se que estamos no contexto da negação. Temos que fazer a negação. Então, vamos negar. Negar isto daqui vai nos fazer ter que colocar isto dentro desses parênteses, né? Então, ficamos aqui com A e não B ou não A. Querido, o que é que você pode fazer aqui? Você pode pegar o não e começar a distribuir, mas eu não quero fazer isso daí, né?
eu não quero estar sujeito a alguns erros que poderia ter evitado. Então, vou colocar aqui não, vou colocar aqui parênteses e vou ver o que dá para fazer dentro de parênteses, tá bom? De parênteses retos, né? Então, eu tenho aqui um operador que é o O, que é o I, tá bom? Aqui tenho o O. O que é que devo fazer? Muito simples. Aqui é propriedade distributiva, porque há uma diferença. Então, teremos aqui não há o A, que no caso será não há o A, tá bom? E terei também não há o B, ok? Não há o, no caso é não B, tá bom? Não B. Fica desse jeito. E agora, no fim, você terá que entender novamente aquela coisa que sempre acontece toda hora, não é? Não é? Que encontramos aqui não há o A. Não há o A, já sabemos que isso aqui dá verdade. E aqui não há o não B, ok? Não há o não B. Lembre-se que aqui temos verdade e uma proposição. Isto é só uma única proposição, tá bom? Tudo isto está entre parênteses, então temos que ver como se fosse uma única proposição. Verdade e qualquer proposição, não é? Lembrando que a verdade na conjunção, ela não muda nada, sempre vai dar aquela própria conjunção. Propriedade número 8, tá bom? Se você está perdido, é propriedade número 8. Então, fazendo este negócio, nós teremos aqui não, abrimos ainda os parênteses, não é? Verdade e qualquer proposição dá a mesma proposição, que no caso é aí o não A ou não B. E agora, é hora de distribuir o não. Não e não fica assim, não e o fica I, não e não fica I. Ah, fica assim. Isto vai entrar em um processo de movimento animado, não é? Então, este exercício sobre o ponto de vista de simplificação termina por aqui. Então, tem exercícios em que você... Não, nós ainda temos o exercício 3, né? Estou a dizer a simplificação deste, da negação deste. Ainda temos o exercício 3. Então, tem contextos em que ao simplificar a expressão nós temos um valor lógico que pode ser falso ou verdade. Temos contextos em que ao simplificarmos uma proposição, ela vai dar uma outra proposição mais simplificada, tá bom? Então, é isso aí. Agora, deixe ficar o seu feedback em relação ao exercício 2, onde fizemos a negação e a simplificação. E prepare paraquedas, porque nós vamos ter que subir um avião aqui para o exercício número 3, ok? Em exercício número 3, vamos ter que decolar sim. Tá vendo tudo isto, querido? É preciso muita atenção para o exercício número 3, tá bom? É preciso muita atenção para o exercício número 3. Então, no exercício número 3, o exercício é muito simples. Ele diz o seguinte, simplifica as expressões. Então, na linha A, nós temos não A ou B. E A implica não B. Então, temos que fazer a simplificação. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, primeiríssima, não é? É que este exercício é o mais fácil de todos os exercícios que talvez já fizemos aqui. Ei, querido, você já deixou o seu segundo comentário, né? Não. Estás proibido de não deixar comentário, não é? Vai deixar o teu segundo comentário porque já destruímos o segundo exercício. Então, vamos ao terceiro. Então, a primeira coisa que você deve notar aqui é que nós proibimos o estudante de fazer a simplificação sendo que tem implicação. Converta a implicação, ok? Converta a implicação pelas propriedades da implicação. Esta propriedade que eu te dei aqui no número 4, tá bom? Então, fica a negação da primeira, mantemos a segunda. Logo, eu entendo que terei que fazer não A ou B e nego a primeira, fica não A ou mantenho a segunda, tá bom? Ou mantenho a segunda. E agora, o que... Muito bem, eu dizia, e agora o que você deve fazer? Muito simples, querido, muito simples. Veja só, você tem O, aqui tem O. Muito simples. Então, veja uma repetição do operador. E só que aqui tem um I. Então, este é o único diferente, tá bom? Este aqui é o único diferente. Tudo bem. Ainda olhando a expressão, aqui tenho não A, do outro lado também tenho
não há. Ops! É aquele caso de pessoas atentas, né? Somente o indivíduo atento é que entende de que caso se trata aqui. Por quê? O indivíduo atento entendeu a minha explicação quando falei aqui da questão de evidenciar, não evidenciar da propriedade distributiva, não é? Portanto, entendendo que é aquele caso, tenho a negação do A, tenho a negação do A, vou evidenciar esta repetição, o não A. Tenho aqui O, vou colocar o O. Abro parênteses. O que é que ficou aqui? Aqui ficou o B. E aqui ficou o não B. Ok? O I é este sinal que está aqui, tá bom? Este aqui é este aqui. Então, isto vai ser igual. São duas proposições contrárias. A conjunção da verdade se ambas forem verdadeiras. Sendo contrárias, não será possível. Não será possível ambas serem verdadeiras. Logo, isso aqui será falso, tá bom? É o que também mostramos aqui. P e não P sempre dá falso, mano. Sempre dá falso. Então, significa que estamos nisto aqui. Agora, o falso na disjunção sempre é um elemento neutro. Sempre elemento neutro. Veja só, qualquer proposição ou falso sempre vai dar falso. Sempre vai dar falso. Portanto, isso significa que não há o falso vai ser igual a não há. Então, deste jeito, rebentamos com o terceiro exercício. Vamos agora para a linha B, né? A linha B. E terminamos com essas coisas de exercícios para cá, exercícios para lá, fazendo só a linha B. Então, eu espero que você tenha gostado mesmo, de verdade. Tentei fazer o que eu pude fazer, do meu jeito, né? Você também. Se chegou nesta parte do vídeo, sinceramente, você é guerreiro. E você vai ter que deixar o terceiro comentário aí, tá bom? Então, vamos lá. Abrindo chavetas, tenho aqui o P e Q. Eu disse que o vídeo não será editado, então estará desse jeito mesmo. Aqui não P, O, não Q. Depois tenho aqui o I, parênteses retos, as chaves fecham e tenho IP. Então, o que faço aqui? Numa expressão tão longa, por onde começar? Mano, começa do começo. A primeira coisa que eu consigo ver aqui é que tenho aqui chaves abertas e essas chaves terminam exatamente aqui. A outra coisa que eu consigo notar ainda aqui é que tenho isto como se fosse uma proposição, porque tenho aqui parênteses curvos e esses parênteses curvos eles vêm exatamente até aqui. Então, esta proposição ou esta proposição que está dentro de parênteses retos. E quando entro aqui tentando trabalhar, eu consigo ver que tenho esta operação, isto aqui sendo uma proposição e esta proposição que está aqui, mano. Será por aqui onde dá para começar este exercício e destruir com esta matéria. Então, o que eu vou fazer? É só manter as chaves, não vou precisar alterar absolutamente nada no que diz respeito às chaves. Então, vou manter esta proposição que no caso é P e Q, não tenho nada por fazer aqui. Ou, entrando agora dentro de parênteses retos, compare-me este operador com este operador. O que nós temos são operadores diferentes, enquanto que aqui é O, aqui é o I. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva. Portanto, deste jeito, nós vamos colocar aqui os parênteses retos, Q, I, não P, então fica Q, I, não o P. O, então vou colocar aí o O, abro parênteses novamente, Q, I, não Q. Então fica Q, I, não o Q. Ok? Então, I, aqui a proposição P. Agora, vamos juntos. Novamente, temos aqui o que fazer. Faltou fechar aqui parênteses retos, tá bom? Então, vamos manter as chaves. Não vamos bagunçar aqui as chaves. E nem devem nos atrapalhar. Mantendo aqui as chaves, temos aqui a proposição P e Q. O, dentro de parênteses retos, temos aqui a proposição Q e não P. Ou, atenção, aqui temos duas proposições contrárias.
onde temos que e não que. São duas proposições contrárias. Sabemos que o e só dá verdade se ambas forem verdadeiras. Não há chance nenhuma dessas duas proposições serem verdadeiras ao mesmo tempo. Logo, significa que isso vai ser igual a falso. Ai, Pedro, de onde vem isso? Vem das propriedades que nós já demos aqui, tá bom? Se duas proposições forem contrárias, estamos a falar de conjunção, então sempre será falso. Agora, queridos e queridas, tá bom? Vamos continuar aqui colocando i a proposição P. Lembrando que aqui vamos tratar isto como se fosse uma única proposição ou aqui o falso. Lembrando, qualquer proposição ou falso sempre dá a mesma proposição. Então, deste jeito, nós só vamos ter que manter as chaves, a proposição P e aqui que, fechamos ou abrimos, tá bom? Fazendo isto ou falso, vai dar exatamente a mesma proposição, que no caso é o que e não P, tá bom? Que e não P. Então, fecho aqui as chaves e aqui o P. Não coloquei mais parênteses retos, pois não há necessidade de colocar esta única proposição dentro de parênteses retos. Tá bom? Agora, se eu olhar exatamente, muito bem e devidamente de como deve ser olhada esta expressão, eu vou notar o seguinte, que aqui tem o O, que é o operador entre esta proposição e esta proposição que está do outro lado aqui. Agora, tentando buscar as semelhanças, eu consigo notar duas coisas aqui. Ok? Consigo notar duas coisas. E a primeira delas é que este P, este Q aqui, é o que aparece do outro lado. Então, houve uma repetição. E este operador, o I da conjunção, é exatamente o mesmo operador que aparece do outro lado. Deste modo, eu devo entender o seguinte. Vou evidenciar o que é semelhante, que no caso é o que, e o operador I. Entre parênteses, fica o que não é semelhante. O que seria isto? Seria aqui a proposição P ou aqui a proposição não P. P ou não P. Dentro de chavetas, que nós já podemos colocar retos em vez de colocar chavetas. E aqui o P. Agora vamos, preste devida atenção, ok? Preste muita atenção aí. Aqui eu tenho uma proposição P ou não P. Lembrando que se são duas proposições contrárias, estamos na disjunção. Só dará falso se ambas forem falsas. Então não poderão ser ambas falsas, isso será verdade, tá bom? Verdade. Agora, só que isto daqui está dentro de mesmos parênteses, né? E aqui o P. Preste ainda atenção no seguinte. Qualquer proposição e verdade na conjunção, segundo as propriedades que temos aprendido aqui, qualquer proposição e verdade dá sempre exatamente a mesma proposição P. Então, neste caso, que e verdade vai continuar dando que. Então, ficamos com que e aqui o P. Deste jeito, rebentamos com este capítulo. Traduzimos tudo em brincadeira das crianças. Queridos, é obrigatório deixar 3 comentários. Um comentário para o exercício número 3, um comentário para o exercício número 2 e um comentário para o exercício número 1, aquele exercício de CQD. E atenção! É super obrigatório que o estudante seja capaz de construir cada uma destas propriedades, destes princípios fundamentais, para que seja capaz de reduzir qualquer exercício em brincadeira das crianças. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Sinto-me abençoado por ter contado com a sua presença até agora. God bless. God bless. Mas atenção. Gostou do vídeo? Você já sabe o que deve fazer, tá bom? Bless.